Senhoras e senhores, em todo o Brasil, o bicho tá pegando e a guerra entre Congresso Nacional, governo e STF está só começando. A partir de agora o bicho começa a pegar, o gordinho começa a contar tudo pra você. Incomodado com o PT, Mota jantará com oposição para destravar a anistia. Aleluia! Eu falei, nem só de notícias ruins é que a direita brasileira sobrevive, não é? Pois é. Luiz Inácio Lula da Silva foi lá e deu um de machão, peitou o Congresso e foi lá e decretou: não vai ter IOF nesta porcaria. Vem o Congresso e dá uma voadeira em Luiz Inácio e Lula vai lá e aciona, né, para uma metralhadora. Pegou uma metralhadora, disparou no colo, no peito do Congresso Nacional. Entrou Alexandre, ao judicializar, né, ao pegar a situação, aquilo que foi decidido no Congresso, ele jogou na mão do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes pegou e deu um tapa na cara de cada um, mandou parar com essa sem vergonhice, né? Pelo menos foi o que o Alexandre disse lá na decisão dele, né? Vocês precisam, né? Parecendo a tiazinha lá da creche, né? Coloca os dois meninos briguentos assim, fala: vocês têm que fazer as pazes, vocês têm que estar unidos, tem que ter harmonia entre os poderes, é o que diz a nossa Constituição. Deu uma aula ainda aí para o Congresso e também para o Luiz Inácio. Supostamente deu uma aula, né? Na verdade, o que ele disse é: quem manda nesta bosta sou eu. Então, vou cancelar o que o Lula fez e vou cancelar também o que o Congresso fez, e marcou uma audiência de conciliação. Sou o dono da bola, se eu não tiver no jogo, o jogo não acontece. Então foi isso que aconteceu, tá? E eu vou contar tudo pra você, meus queridos, porque olha só, olha isso daqui, ó. Mota envia alternativa da anistia para Bolsonaro, tá bem? Aí eu tenho aqui também essa informação aqui, ó. Tá um pouco... Deixa eu diminuir o tamanho aqui que vai ficar melhor para todo mundo ver. Anistia, o próximo foco de crise entre Hugo Mota e governo Lula. Meus queridos, nessa matéria aqui da Bela Megali, lá do O Globo, diz que Hugo Mota está tratando em secreto com Bolsonaro a anistia. Meus queridos, será que vai pegar fogo mesmo, hã? Será que vai pegar fogo? Eu tenho comigo que vai ser uma bomba maior ainda do que a do IOF. Aí esta guerra não está prestes a acabar. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, jantará com lideranças de oposição na próxima segunda-feira, dia 7. Segundo interlocutores, o chefe da casa agendou um encontro antes de embarcar para o Fórum Jurídico de Lisboa e se comprometeu a tomar uma decisão sobre o projeto que anistia os envolvidos no 8 de janeiro. A expectativa é de que a proposta contrária aos interesses do presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja pautada antes do recesso. Seria uma resposta ofensiva do Palácio do Planalto contra o Congresso diante da crise do Imposto sobre Operações Financeiras, ou IOF. De acordo com lideranças ligadas à oposição e à Mota, ouvidas sob reserva pelo portal Metrópolis, este é o considerado o melhor momento para destravar o projeto de anistia. O presidente da Câmara tem se demonstrado irritado com a campanha do Planalto ao estilo ricos contra pobres, ou Congresso contra a sociedade, por causa da resistência da casa em taxar classes mais altas, setores da economia isentos e fundos de investimento, em nome do que o PT considera ser uma justiça tributária. O que o Metrópolis não colocou aqui, e a gente precisa destacar, do mesmo jeito que o Guilherme Boulos, ao fazer ali um debate nas ruas de São Paulo, levou uma taca aí de alguém que estava por ali, um transeunte, né, um cidadão. O que o Metrópolis não colocou aqui, que IOF não pega apenas ricos, não. Não é
soube taxar superfortunas. Vai taxar todo mundo que faz aí de pequenas a grandes transações, ok? Só que é legal a gente defender aqui que rico não entra no cheque especial. Quem entra no cheque especial, o limite da conta do banco, é você, que o dinheiro não dá para fechar o mês, e aí você vai lá e recorre, ok? Recorre aí o limite da sua conta. Vamos lá. Líderes acreditam que deve ser pautada uma espécie de meia anistia, que não beneficie os participantes do 8 de janeiro de maneira ampla, geral e restrita, como queriam os bolsonaristas. Parte da esquerda no Congresso passou a aceitar a possibilidade de redução de penas aos condenados, desde que não pudesse ser aplicada aos cabeças da manifestação. Eles temem que o projeto possa beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal, STF. O PL vem insistindo na votação do regime de urgência da anistia, o que permitiria uma análise diretamente em plenário, sem passar por comissões. A expectativa é de que, acordado um texto intermediário, esse processo tenha início na próxima semana. Em abril, a proposta quase entrou em pauta e foi discutida no Colégio de Líderes da Câmara, mas a maioria dos caciques da casa rejeitaram pautar o tema. A avaliação da oposição é que, diante da guerra deflagrada contra o Congresso, o clima será diferente, principalmente após o Planalto acionar o STF contra a derrubada do reajuste do IOF. A medida é considerada importante para a Fazenda fechar as contas deste ano e atingir a meta fiscal. Sem isso, o Executivo precisará cortar verbas de programas importantes. Engraçado, né? Vai ter que cortar verbas de programas importantes e não cortar verbas de suas viagens, não é? O Lula, ele está aí bancando o humildezinho. Está bancando o humildezinho. Exatamente. Nessa viagem agora para a Argentina, tá? Ele simplesmente vai ficar lá na casa, está ficando na casa do embaixador. Olha como o Lula é humilde, né? Engraçado, né? Eu até comentei sobre isso. Ir aqui para a Argentina é igual você quando vai para um sítio, não é? De Brasília à Argentina é 2-3 horas de viagem. Não é isso? É como você viajar para um estado brasileiro, é muito próximo. Obviamente, eu queria ver o Lula ficar na casa do embaixador quando ele for para os Estados Unidos. Símbolo do capitalismo mundial aí, né? Você acha que a Gastanja não quer ir para Times Square? Você acha que a Gastanja não quer ir aí para os principais points dos Estados Unidos, né? Então, ela quer, obviamente, não é isso? Então, fica lá. Para você ter uma ideia, o Lula, quando viajou aí para Londres, o enterro da rainha, ele ficou... Enterro da rainha não, gente, desculpa. Né? Quando ele foi para a posse do príncipe, né? O príncipe que se tornou rei, né? Quando ele foi para a posse do rei Charles, ele se hospedou no hotel mais caro porque a Janja não havia encontrado ainda a primeira-dama americana. E ele ficou no mesmo prédio, no mesmo hotel onde estava hospedado Joe Biden, para daí as duas primeiras-damas terem um encontro casual, sem nada assim marcado, sem nada especial, ok? Chazinho no final da tarde, um whiskyzinho, né, no final da noite. Olha só para você ver. Então, o que acontece? Lula tem gastado aí 60 mil reais em diária de hotel. Num dia, diária, uma diária, 60 mil, ok? Para você ter uma ideia, somente no primeiro bimestre desse ano, ele já gastou 78 milhões de reais. 78 milhões, ele está gastando mais de 250 milhões por mês. É no primeiro trimestre. Nós fechamos agora o primeiro semestre, ou seja, tem o primeiro trimestre, tem o segundo trimestre, que não foram divulgados os dados ainda. Olha só para você ver que loucura. Então, economizar ele não quer.
Não é isso? Por mais que a decisão do STF tenha sido considerada favorável ao Legislativo, os líderes estão irritados com a intervenção da Corte, ocorrida por solicitação do governo. O ministro Alexandre de Moraes derrubou nesta sexta-feira, dia 4 de julho, ambas as medidas do Planalto e também do Congresso. Dessa forma, a cobrança do IOF volta ao patamar anterior ao da crise. Pautar a anistia não significa invariavelmente uma ofensiva do Congresso. O projeto ainda precisaria ser aprovado no Senado, onde o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, sinalizou que não há interesse em votá-lo. É sempre assim, o Portal Metrópolis sempre joga água aí na situação, tá bem? Então, meus queridos, o que acontece? Essa discussão, ou essa situação, ela vem sendo costurada aí também junto com Jair Bolsonaro, exatamente. Para vocês entenderem melhor, o Davi Alcolumbre está trabalhando um texto e também o Hugo Mota está trabalhando aí um texto e parece que esse texto ele é costurado aí junto com Jair Messias Bolsonaro. Então, o que acontece? O Hugo Mota está muito afim de retribuir ao governo o ataque que o governo fez contra aí essa questão da decisão do IOF que o parlamento tomou, tá bem? Então, meus amores, o Bolsonaro vem articulando aí, junto com o Hugo Mota, um novo texto, que não inclui o nome dele, não inclui aí o que eles chamam, né, de cabeça, de idealizadores aí do manifesto, beleza? Presidente da Câmara dos Deputados, essa matéria não é de agora, é só para você relembrar, tá bem? Ela é de 30 de maio. O presidente da Câmara dos Deputados, ele é do Republicanos da Paraíba, ele enviou ao ex-presidente Jair Bolsonaro uma proposta alternativa para a anistia aos presos do 8 de janeiro esta semana. Lá atrás, tá bem? 2 meses atrás. O projeto é tido como mais leve e que está tramitando na Casa Baixa, de autoria do PL, e enfrentaria uma resistência menor entre os deputados. A informação foi antecipada pelo Portal Metrópolis e também confirmado pelo Poder 360. Bolsonaro, para algumas informações ali sobre as reuniões do Bolsonaro e tudo mais, mas vamos lá então. Bolsonaro deve reunir líderes da bancada. Não sei se ele reuniu, mas pelo menos era o que se estava aí aventando para aquele momento. Então ele reuniu ali os aliados, o Sóstenes Cavalcante, líder do PL, e também o líder da oposição, o Zucco, e para discutir a medida. A medida é a principal bandeira dos aliados do ex-presidente. O requerimento de urgência atingiu o número necessário de assinatura para ser votado no plenário no mês passado, mas não foi pautado por Hugo Mota. Então, o que Hugo Mota, está propondo é um plano ou uma anistia um pouco diferente dessa que o Bolsonaro, que o PL propôs, ok? E agora, meus queridos, a gente sai lá de trás de maio e vamos aqui para o G1. O Gordinho, você vai usar o G1? Vou usar o G1 sim, tá bem? Vou usar a Globo. Olha o que a Globo noticiou. Olha só, aqui ó. Projeto de anistia pode aparecer na pauta da Câmara antes mesmo do recesso. Olha isso, meus queridos. O recesso acontece a partir aí da próxima quinzena de julho. O presidente Hugo Mota prometeu ao Partido Liberal apreciar o tema ainda nesta semana. No entanto, o texto que Mota deve pautar será modificado em relação à proposta original, que visa anistiar aí os envolvidos no 8 de janeiro. Os termos desse texto não foram divididos sequer com o PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O próprio presidente da Câmara tem trabalhado como assessores uma proposta que não gere embate com o judiciário, mas que ao mesmo tempo contemple a oposição. A princípio, a iniciativa deve contemplar presos que já cumpriram 1/6 da pena, apesar de já haver previsão legal para que eles deixem a prisão. A proposta deve promover algum tipo de anistia pelos crimes cometidos, ou seja, a pessoa teria a condenação excluída. Dessa forma,
Mota contemplaria a oposição sem fazer uma afronta ao judiciário. A interlocutores, Mota tem afirmado que definiu que quer um líder de centro para relatar o texto. Assim, entregaria o projeto nas mãos de um parlamentar com peso político que fugiria dos extremos ideológicos. O Senado participa desse diálogo. Na Câmara, a avaliação é de que o projeto só será colocado em votação se houver um acordo com Davi Alcolumbre para aprovar no Senado também. A dobradinha entre Mota e Alcolumbre tem sido a marca atual desse momento no Congresso e foi demonstrada na votação do decreto legislativo que derrubou o decreto presidencial ou do IOF. As duas casas analisaram o tema no mesmo dia. A votação do PL da anistia foi a única demanda do partido de Jair Bolsonaro para apoiar a candidatura de Hugo Mota. Só que agora Mota vinha adiando a votação de urgência que, se aprovada, levaria a anistia ao projeto direto ao plenário. O objetivo era ganhar tempo e evitar desgastes com o poder judiciário e também com o governo. A apreciação dessa matéria era uma das principais reivindicações apresentada por deputados de oposição em café da manhã com Mota ocorrido no mês passado. Porém, o tema, aqui desse vídeo, nós estamos destacando isso daqui, ó. Um pouco diferente do que o G1 está noticiando, mas na mesma linha. O G1 dá conta que não é um projeto do Hugo Mota de confrontar o governo nem o judiciário. Eu não sei, tá bem, se esta nova anistia tem o aval do judiciário, mas eu sei que do governo não. E principalmente agora, o governo não quer apoiar nada que venha lá do Congresso Nacional, não é? Mas, meus amigos e amigas de todo o Brasil, a gente viu um vídeo, era até para mim ter programado aqui esse vídeo, tá bem? A gente viu um vídeo que o Alexandre de Moraes exibiu lá no Gilmar Palusa, o evento, o Fórum de Lisboa, que o Gilmar Palusa organiza, lá em Lisboa, em Portugal, aonde o Alexandre simplesmente debocha aí dos velhinhos, tá bem? Dizendo que não tinha velhinhos, dizendo que nenhuma Bíblia foi apreendida. E, meus queridos, eu vou falar um negócio aqui pra você, tá bem? Quando eu vi aquele vídeo, eu falei, meu Deus, alguma coisa tem que ser feita, meu pai. Alguma coisa. Porque o Alexandre de Moraes já trata todo mundo como golpista, não é? Todo mundo como golpista, todo mundo que estava ali, não, porque esses aí são os golpistas. Como você já viu, até mesmo antes de ser julgados, já são considerados golpistas. Só pelo fato de estarem lá. Tá bem? A gente tem um juiz feroz também, o juiz, perdão. Nós temos um juiz feroz, furioso, um juiz que tem a intenção de colocar todo mundo atrás das grades, ainda tirou sarro, ainda assim, ele é irônico, quando ele quer, ele é bem sagaz quando ele quer, ele ainda deu, olha, vocês, por mais 400 foram presos porque se filmaram, porque colocaram em suas redes sociais, tipo assim, foram trouxas. Não é que foram trouxas, ô Alexandre, é que eles não tinham a consciência que estavam ali para dar um golpe de Estado. Foram convocados para uma manifestação pacífica. E o próprio Jair Bolsonaro disse isso. Muitos, quando chegaram lá, relataram que haviam pessoas já dentro quebrando as coisas antes deles chegarem no local. Que já haviam uma turma que chegou primeiro. E eu tenho o vídeo. Eu tenho esse vídeo, gente. Que realmente mostra uma turma muito diferente daquela turma que estavam lá no 8 de janeiro. Os primeiros a derrubarem as grades ali, aquele povo poderia até estar no QG, mas aquilo não é atitude
de quem é seguidor de Bolsonaro. Aquilo é atitude de intervencionista, aquilo é atitude de quem defende intervenção. E sabe quem defende intervenção nesse país? Lá atrás apareceu defendendo intervenção. Sabe quem? Hamilton Mourão. É intervencionista. Sabe quem é amigo de Hamilton Mourão? Ana Priscila de Azevedo. Intervencionista até o talo. Aí vocês perguntam, cadê a Ana Priscila? Tá presa. Ana Priscila tá presa. Ana Priscila não tá gozando de liberdade aí não, tá presa. Mas é uma intervencionista que fez a cabeça de muita gente. E essa turma da Ana Priscila, que foi lá e gritou missão dada, missão cumprida, simplesmente é que o vídeo não tá fácil agora, tá? Mas se você vê a violência, mas também aí tem outro fator, né, que a gente já falou muito aqui e vou comentar só porque faz muito tempo que a gente não fala. Eu tenho outra matéria ainda dentro desse assunto, tá? O que acontece, minha gente? Aquela quantidade de pessoas seriam barradas se tivesse segurança. Nesse mesmo vídeo que eu estou comentando aqui com você, nesse mesmo vídeo, mostra, gente, dá para você contar muito rápido assim a quantidade de, eu não sei se é polícia legislativa, a quantidade de homens que estavam ali para impedir a entrada dos manifestantes. Você não acredita. Eu fui a Brasília depois disso, né? Eu não participei dos atos do 8 do 1. Eu fui a Brasília depois disso. E, meus queridos, o que você vê lá agora de polícia, tá bem? Ah, aconteceu. Os golpistas tentaram entrar, agora estão prevenidos. Rapaz, não vem com gracinha, não. Não vem com gracinha, não. Porque aquela quantidade de policiais ali não seguravam 50 pessoas. A se falar de 1.500, 2.000 pessoas, nunca que eles seguravam. Nunca! Nunca! Vocês sabem muito bem que pelotões ali foram dispensados nas vésperas. Não, amanhã é dia 8, não precisa de vocês não. Fica tranquilo. Tá tudo sob comando. Rapaz. Bora pra frente, meus queridos, porque atrás vem gente. Simbora pra frente. Esta matéria, ela é aí do dia 3, exatos 2 dias atrás, mas ainda tá boa pra gente comentar aqui com você. Ela tem tudo a ver com o que nós já comentamos, né? Vamos só fazer uma repassada aqui, uma pincelada naquilo que nós já comentamos até esse momento, tá bem? Deixa eu ver aqui, nesta tela não, vai nessa tela aqui, tá mais fácil, tá bem? Deixa eu só dar isso. Gosto do negócio bem divididinho assim, né? Bonitinho, né? Bem no meio certinho, né? Pensa num gordinho que é cheio dessas coisas, né? Sou perfeccionista, tá bom, gente? Presta atenção na matéria da Bela Megali, do jornal O Globo. Agora eu vou trazer para você a íntegra. Na outra vez eu trouxe só os comentários, tá bem? Vou trazer a matéria completa para você. O líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, ele é do Rio de Janeiro, ele afirmou à coluna que Hugo Mota, do Republicano, se comprometeu em colocar em pauta o projeto de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. Só retornar aqui a matéria, parampapão onde eu parei, deu uma atualizada na página, agora sim, tá bem? Vou recomeçar. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, afirmou à coluna que Hugo Mota, do Republicano, se comprometeu a colocar em pauta o projeto que anistia os condenados pelo 8 de janeiro. O texto vem sendo trabalhado de forma sigilosa pelo presidente da Câmara e Jair Bolsonaro, segundo Sóstenes. Tá vendo a outra matéria que eu trouxe? Só que é mais antiga, né? A outra matéria. Diz que nem o PL sabe o conteúdo, né? Agora, nessa nova atualização, diz que o projeto vem sido tratado de forma sigilosa entre o presidente da Câmara e o Jair Messias Bolsonaro. Entre integrantes do governo Lula, a avaliação é que se Mota colocar a anistia para votar,
poucas semanas depois da derrota do IOF, o clima vai azedar de vez, já azedou. E é por isso que ele vai colocar. Uma atitude como essa será vista como uma declaração de guerra, resumiu o ministro do Palácio do Planalto. Mesmo com a crise deflagrada pela derrubada do IOF, seguida da judicialização do tema pela Advocacia Geral da União e também atualizando, né, a decisão também do Alexandre de Moraes, que derrubou os dois lados, né, a decisão do Lula e a decisão do Congresso, integrantes do governo vêm fazendo gestos a Hugo Mota. Na quarta-feira, a ministra, vou pular essa parte, tá bem? Porque já não tá mais assim não. A guerra tá declarada. E eu vou contar para você aqui que eles estão dobrando a aposta. Beleza? Eles estão dobrando a aposta e indo para cima do Hugo Mota. Eu não vou passar raiva sozinho, tá bem? E eu vou fazer você passar raiva. Você vai passar raiva comigo agora. Pode até deixar o comentário. Sai daí, carniça. Sai daí, carniça. Tá bem? Ouve isso daqui, minha gente. Uma coisa do Congresso e eu não falei uma coisa do Congresso. Deixa eu falar uma coisa pro Congresso, porque parece que tem uma guerra entre o governo e o Congresso. Deixa eu falar uma coisa. Eu sou muito agradecido à relação que eu tenho com o Congresso Nacional. Parece que tem uma guerra entre o Congresso e o governo. E eu sou muito agradecido ao Congresso Nacional. Parece que tem uma guerra? Olha o Lula, olha só. Por que você não aceitou a decisão do Congresso Nacional? Até agora, nesses 2 anos e meio, o Congresso aprovou 99% das coisas que nós mandamos ao Congresso. Acho que nem no governo Sarney, acho que nem no governo Fernando Henrique Cardoso, acho que nem no governo de ninguém se aprovou tanto, nem no governo Bolsonaro se aprovou tanta coisa como se aprovou agora. Então, eu sou... Vamos lá. É verdade. 99% do que o Lula manda lá, ele manda emenda e o Congresso aprova. Isso é verdade. Tá bem? Não é mentira, não. Ele não tá mentindo aqui, não. Vamos lá. Grato ao Congresso Nacional. É grato. Quando tem uma divergência, é bom. É Sabe bom. por quê? Porque a gente senta na mesa, vai conversar e resolve. O governo pensou uma coisa, o Congresso está pensando outra, nós vamos resolver isso numa mesa de negociação. Eu não quero nervosismo, porque eu só tenho 1 ano e meio de mandato. E tem gente que pensa que o governo já acabou. Tem gente que já está pensando em eleição. Eles não sabem o que eu estou pensando. Então se preparem, porque se tudo tiver como eu estou pensando, esse país vai ter pela primeira vez um presidente eleito 4 vezes pelo braço do povo. Se preparem. Um abraço, gente, um beijo para todos vocês. Um abraço, gente, um beijo para todos vocês. Rapaz do céu, meus queridos. Olha, agora, minha gente, a situação tá aí nas mãos do Hugo Mota, tá? Vai pautar a anistia? Pois é. Vamos aqui para frente, comentários aí a respeito da conversa de Lula. Primeiramente, obviamente, ele estava falando a verdade. Até aqui, 99% do que ele mandou lá foi aprovado. Ó, olha aqui. Esse negócio de emenda tá dando tanta treta, que até o Dino tá entrando pelo meio, cobrando mais transparência. Tudo se resolve com emenda naquele Congresso Nacional, e o Lula é um verdadeiro comprador de deputado. Ele gosta de comprar o blocão. Pega lá os líderes e pá, derrama, descarrega um monte de emenda. Agora derramou um caminhão de emendas aí no colo do Davi Alcolumbre. Ok? Mas um caminhão mesmo de dinheiro. Tá? E aí o que acontece? Ele diz que não há uma guerra aí com o Congresso. Claro que há uma guerra. É que ele quer agora vender uma imagem de que tá tudo bem, tá tudo certo, que ele não quer briga, que ele vai sentar numa mesa de discussão e vai resolver a situação. Ainda voltando aqui, antes de eu ir para essa matéria, né, vou fazer você passar um pouquinho de raiva ainda com a imagem do Lula. O Lula ainda diz que a... Eita Deus, fugiu da cabeça o tema. Rapaz do céu, e gordinho? Pera aí, gente. Me desculpe, também eu preciso falar disso. Ai, vou ter que colocar o vídeo de novo, hein? Fazer raiva em você.
é melhor não colocar e eu também não comentar, né? Se eu lembrar, tá bem? Se eu lembrar, eu volto aqui. Tinha um outro assunto aqui. Caramba, me perdoe, tá bem? Me perdoe, tá? Eu não vou colocar, não vou dar esse castigo pra você, eu não vou colocar Lula pra falar de novo, não, tá bem? Eu não vou colocar, tá bem? Mas eu vou a essa matéria aqui então. Caramba, tinha uma outra reação ao vídeo aqui pra fazer. Nas redes, contas ligadas ao PT usam inteligência artificial para atacar Congresso e Mota. Era exatamente aqui que era mais ou menos isso que eu iria comentar com você ali no vídeo. O Lula e o PT, era exatamente isso mesmo. Eles estão disseminando uma campanha que o Hugo Mota tá bufufa da vida. E eu trouxe até na matéria anterior. Agora eu me lembrei. Ele tá dizendo que ele vai sentar e resolver. Que ele não quer ninguém bravo. Ok? Que ele não quer ninguém bravo. Mas ele está disseminando uma campanha nas redes, uma campanha com o exército que ele tem de influenciadores para atacar o Congresso e para colocar os ricos contra os pobres ou os pobres contra os ricos, colocar aí o Congresso contra os pobres ou o Congresso contra a sociedade. Ok? Até aqui? Pois é. E aí nessa situação, meus queridos, é que há inverdades aí do Lula. O PT foi pras redes, gente. O PT tá gastando dinheiro com isso. O PT tá gastando grana para fazer impulsionamento de conteúdo, dinheiro nosso. Produção aí de vídeo com inteligência artificial. Direcionamento de críticas ao parlamento e aos parlamentares ocorre em meio à disputa sobre o aumento do IOF. O Lula tá desesperado. Se o Lula, isso que o Lula tá defendendo, não é, gente, não é taxar os ricos para poder dar isenção no imposto de renda. Ele pode até dar a isenção no imposto de renda, arrecadar dos mais ricos, né? Segundo eles. Mas, meus queridos, sabe aonde o governo é desonesto? Na hora que você for precisar utilizar aí um cartão de crédito, na hora que você for utilizar aí um empréstimo, na hora que o comerciante for fazer um empréstimo, não importa o valor, ok? Por quê? Porque senão o Lula não fecha a conta esse ano. Isso daqui tem que entrar e não fechar a conta do ano é improbidade administrativa, é impeachment. No próximo ano ele toma impeachment no rabo. E sabendo que o Congresso Nacional está desse jeito aí, irritado com Lula, o medo, o desespero tomou conta de vez. Não é porque eles querem ajudar o mais pobre, taxando o mais rico. Não, eles querem dinheiro. Eles querem dinheiro. Eles sabem que se eles... Já tá 2 e pouco, né? O imposto de renda. Se eles elevarem para 5 mil, o Lula vai cumprir uma promessa de campanha. Só que o que vai entrar de grana cobre tudo isso, porque ele não vai taxar só os ricos, não. Quando você for fazer uma compra no seu cartão de crédito, você vai pagar IOF. Você já paga o IOF. Sabe quando você precisa sacar um limitezinho do cartão? Eu não aconselho você fazer isso, não. O juro é altíssimo. Você paga IOF. E aí o que acontece? Qualquer movimentação financeira que você vai fazer, não importa se ela é de 200 conto ou de 200 milhões, o IOF vai vir agora bem mais caro. E o Lula quer dinheiro, não importa de onde saia. Ele tá dando de humildezinho agora, ficando na casa do embaixador na Argentina para fazer marketing. É puro marketing. O que ele tá fazendo? É só marketing. Porque nas redes, contas ligadas ao PT usam inteligência artificial e atacam o Congresso e o Hugo Mota. Eles estão indo pra cima, minha gente. Olha isso daqui, ó. Olha isso daqui. Eu vou dar até um zoom pra você entender. Eu não tô aqui como defensor de Hugo Mota, não. Ok? Se ele pautar a anistia,
e essa anistia for uma anistia acordada ali com o Bolsonaro, eu até retiro aqui os meus ataques a ele, que ele cumpriu o que ele prometeu. A única coisa que eu esperava dele era a anistia mesmo, tá bem? Só que, meus queridos, que dia que você viu esse cidadão aqui, ó, Blog do Noblar, ele é jornalista do portal Metrópolis, tem canais aí no YouTube, ele é pai daquele menino chamado Guga Noblar, tá bem? Que fica fazendo entrevista na porta do Congresso, gosta de dizer que tá lacrando em cima dos parlamentares de direita, nem sei por que os parlamentares de direita vai falar com ele ainda, entendeu? E ele toma surra direto, que ele é, entendeu? Falta um pouquinho de inteligência dele. Mas o pai dele, eu nunca vi o pai dele cobrar de ninguém. A Janja que usa o avião da FAB, ele não comentou. A Janja que pegou o avião da FAB, foi para São Paulo para passar no ginecologista para cuidar da pepeca. Não, ele não perguntou. O Guga Noblar, ele não perguntou sobre os ministros que usam o avião da FAB, ele não questionou. Ok até aqui, meus queridos? Ok? Então tá bem. Olha só o que ele tá fazendo questão de divulgar. Por quê? Porque é do exército de Lula. É do exército de Lula. Blog do Noblar. Câmara alega sigilo e se recusa a esclarecer a ida de Hugo Mota em jatinho da FAB para o Gilmar Palusa. Com informações, o Globo. É engraçado que o Globo também destacou outros questionamentos aí a respeito do uso desses jatinhos da FAB em viagens nacionais e internacionais. Mas o Guga, o velho Noblar, que não é o Guga, né? O filho dele é o Guga. O velho Noblar não tá nem aí. Agora, porque o alvo deles é Hugo Mota, e Hugo Mota, cá entre nós, faz o L, Hugo Mota, tá bem? Faça o L, porque muitas das vezes você merece também, tá bem? Mas vamos pra frente, como eu tava falando pra você, a minha crítica aqui é por conta de que esse cidadão não pautou aí a anistia. Ele pautando a anistia, sendo a anistia que o PL quer, que a direita quer, ele, né, volta a ter aí pelo menos o nosso respeito por uma questão de ter colocado, né, em pauta aí a anistia. Ok? Até aqui, meus amores? Não tô dizendo que ele vai se tornar o melhor homem do mundo, não. Tá bem? Porque também deu trabalho também aí, precisou levar tapa na cara, precisou tomar tapa na cara para poder fazer simplesmente o que ele prometeu aí para Jair Messias Bolsonaro. Então o que nós estamos divulgando é que ele, o Hugo Mota, está tratando aí em sigilo um novo texto da anistia com Jair Bolsonaro. Se esse texto vem de Bolsonaro mesmo, vem com o apoio do Bolsonaro, logo logo nós ficaremos sabendo. Há aí um jantar para a segunda-feira, dia 7, e nós vamos aguardar ansiosamente esse jantar. Lembrando que Hugo Mota está no Gilmar Palusa, o evento do Gilmar Mendes, lá em Lisboa. Já conversou com Alexandre de Moraes. Eu espero que ele não mude o posicionamento dele em relação aí à anistia. Estão dizendo aí que ele irá pautar aí um novo texto da anistia que vai ajudar aí os envolvidos do 8 de janeiro, ok? Quer mais uma bomba? Que era até para mim ter comentado isso lá atrás, mas já chegamos até aqui, tá na tela. Com judicialização do IOF, olha aí, com judicialização do IOF, vou dar um zoom aqui. Pessoal, quantos likes merece esse vídeo, hein? Eu não tô vendo o seu like, hein? Por favor, ajuda aí, meu. Com judicialização do IOF, Nicolas pode ser relator da CPMI do INSS. Dá logo, Hugo Mota, a relatoria pra ele, Hugo Mota. Vai lá, Hugo Mota! E acaba com tudo. Vamos ver se você é homem do saco roxo, cabra da peste, né? Nordestino, velho, cabra da peste. Vai lá, entrega nas mãos aí do Nicolas Ferreira pra gente ver a merda que vai dar.
Porque eu tenho certeza que o Nicolas tá doidinho. Mas doidinho pra dar aí uma abocalhada. Ele fez vídeo, né? Dos roubos aí do INSS, não é isso? Opa, botão errado, perdão, tá bem aqui. Pois é, meus queridos. O Nicolas tá doidinho por essa relatoria e eu também. Então, ele gostaria de ter aí entregado, né? Ou quer entregar, o que ele queria antes era entregar a relatoria para alguém ali do Centrão. Segundo eles, o Centrão eles são os anjinhos, né? Exatamente, o Centrão, eles se vendem como os anjinhos. Exatamente, o anjo da morte, né? O Centrão se vende como anjinho, é ponderado, é alguém mais, né, mais neutro. É a visão que o Centrão passa aí pra frente. Mas com essa guerra, eles querem colocar o Nicolas para ser o relator da CPMI do INSS. Uau! Será? Eu tenho medo, meus queridos. Eu não estou dizendo que Eu não estou dizendo que ele tem que agir necessariamente igual o Arthur Lira. Arthur Lira chegou a ameaçar de pautar 5 CPMI, ou CPI, 5 CPIs, contra o governo. Vocês se lembram muito bem disso. Ele ameaçou pautar 5 CPI, contra o governo. CPI da oposição. Aí tinha CPI contra Alexandre de Moraes, aí tinha CPI contra o governo. E não pautou, me desculpe a palavra, merda nenhuma. Não pautou bosta nenhuma. Por quê? Usam os pedidos da oposição para poder barganhar com o governo. Olha aqui, ó. Olha o que tá na minha mesa. Eu fico pensando a selfie, não é isso? Pega aqui, porque o Lula não tem WhatsApp, né? Pega aqui e manda pro assessor do Lula, né? O cara sentado na mesa dele, né? Com os pedidos na mão. Chefe, olha aqui o que eu tô na mão. Olha o que tá na minha mão. Ah, gente, vocês me desculpem, né? Foi só né? Falando aqui metaforicamente, não é? Mas eu fico pensando a foto, entendeu? Eu fico pensando a foto. Olha aqui, ó. É igual o cara quando larga da mulher, né? Ou vice-versa. E aí encontra o primeiro na rua aí pra dar uns beijos. Aí a primeira coisa que quer fazer é postar foto, né? Aí você não me deu o valor. Então, minha gente, o que acontece? O que nós estamos vendo aí é que parece que o Hugo Mota tá reagindo. Mas o meu medo é essa viagem. Esta viagem é o meu medo. O meu medo é esta viagem. Tá? Aí, entendeu? Eu não sei o que pode acontecer. Terra estranha com gente esquisita. Pra você ligado no Aborda Notícias, o pessoal chegou até aqui, comenta aí, Força Nicolas. Só para que eu possa saber que você chegou até esse momento do vídeo, comente, Força Nicolas. Anda lá, meus amores. Força Nicolas, ajude o Aborda Notícias com o seu comentário. Isso ajuda aqui no engajamento. Comenta, Força Nicolas. Força Nicolas. Bora lá? Ainda voltando aqui sobre esse assunto que eu pulei aqui, nas redes, contas ligadas ao PT usam inteligência artificial para atacar o Congresso e também o Hugo Mota. Vou repetir aqui para você. Eles estão usando as redes sociais, fazendo uma campanha de desmoralização aí contra o Congresso Nacional, e segundo Lula tá tudo em paz, que não tem uma guerra não, tá bem? Olha só, governo leva a melhor, segundo o portal Metrópolis, e Congresso é alvo de 61% das críticas na web após a crise do IOF. Gente, o Lula tá tentando vender uma imagem, tá bem? Populista, como se isto aqui fosse agradar o povo. Só que a oposição,
os canais de direita, é o meu trabalho aqui também, destacar, minha gente, que esse negócio de IOF não é para pegar rico, não. Vai pegar todo mundo. Eles podem até conseguir a isenção do imposto de renda, mas o pobre vai pagar dobrado, ok? É só você ver, um imposto de 2 vai para 8, que dobrado? Vai pagar o quê? 4 vezes mais, não é isso? 5 vezes mais, né? 500% de 2. Vou fazer o cálculo já para você. Só que aí, meus queridos, nessa pauta populista, o governo de Lula, ele também agora diz que vai lutar com todas as forças para colocar em pauta a escala do 6x1. Olha isso, meus amores. E aí? É pauta populista. Mas engraçado que nem o povo aderiu a isso, né? Mas é populista. Ele tá querendo ganhar a eleição. Ele tá querendo se salvar. Ele tá querendo ser, segundo ele, o quarto presidente. Ele quer ser aí o presidente eleito 4 vezes. Tá? Vamos lá então ouvir aqui a Dani Lima. O Planalto pretende avançar no discurso antiprivilégio. Entende que essa é a embocadura. O próximo passo é abraçar o fim da escala 6x1 de fato. O governo tem 2 prioridades a partir de agora. Aprovar a reforma do imposto de renda, onde as compensações, ou seja, o Congresso vai querer tirar o dinheiro para pagar a isenção de imposto de renda de quem ganha até R$5.000, de onde? O governo tem uma proposta, taxar o andar de cima. O Congresso tem outra. O Planalto pretende avançar no discurso. Gente, é esse discurso, o andar de cima. Gente, pelo amor de Deus, existe o andar de cima? O Brasil, ele é um país igual à Índia. Aqui é cástatas. Não é? Nós temos casta agora. Não é isso? Então a gente tem um andar de cima, a gente tem um outro nível, um andar de cima. Pelo amor de Deus, isso é linguagem de jornalista! Andar de cima! E engraçado que tá ela falando na emissora mais rica do país, né? É ela que recebe um super salário, falando de andar de cima. E vou falar um negócio pra você, ô Daniela, você é trabalhadora. Se pegar eu e você tá no andar de cima. Porque eu também faço jornalismo e meu andar é o de baixo. Ok? Você tá no andar de cima. Entende? Que conversa idiota, conversa de lacrador, não de jornalista. Taxar o andar de cima. Pelo amor de Deus, hein? Eu vou te falar, viu? A gente fica louco aqui, rapaz. A gente fica doido. A gente fica doidinho aqui. Tá? E eu vou trazer agora o Dr. Jeffrey Chicchini explicando tudo esse negócio de IOF aí pra você, tá bem? De repente, você tá em dúvida, ou você que é de direita, presta atenção, minha gente. A gente tem um pequeno exército aqui nesse canal, né? Um pequeno exército aí assistindo. Gente, ajude a multiplicar isso daqui, que é a verdade, tá bem? Não adianta você só ficar informado aqui se você não discute isso com seus amigos, se você não conversa sobre isso. E eu não tô falando pra você sair na porrada com um petista, não, rapaz. Pra você discutir, pra você explicar pros seus filhos, tá bem? Preste muito bem a atenção no que disse o Dr. Jeffrey Chicchini lá na timeline, tá bem? Com Alan dos Santos e Lacombe e a galera aí. Presta bem atenção, gente. Minuto por minuto desse vídeo. Vamos lá. O Alexandre de Moraes disse exatamente assim, palavras claras. O STF não sabe como resolver essa questão ainda. Exatamente isso. Eu, relator, Poder Judiciário, não tem como resolver. Por quê? Os argumentos do Congresso parecem válidos. Assiste razão ao Congresso. Os argumentos da AGU parecem válidos. Em razão disso, vamos resolver isso daqui como o Lula diz que uma guerra tem que ser resolvida, com cerveja. Foi exatamente isso que ele disse. Vamos marcar um churrasco, vamos centrar os 3 poderes e resolver. Olha só o que nós temos nesse panorama jurídico. Primeiro,
o Poder Executivo vem e aumenta a alíquota do IOF. Só que o IOF não pode ser um tributo de arrecadação. Então você não pode usar o IOF para colocar mais dinheiro nos cofres públicos para depois converter esse dinheiro em corrupção e botar na tua pessoa física. Tá? Então você não pode usar o IOF para colocar mais dinheiro nos cofres públicos. O Congresso Nacional vem então e diz exatamente isso, ó. Embora o Poder Executivo, Lula, o Poder Executivo, possa tratar de impostos, ele está utilizando o IOF para arrecadar, e isso não pode. Então o Congresso vai e derruba esse decreto do presidente. O nome disso é freios e contrapesos entre os poderes. Lula aumenta a alíquota do IOF, Congresso Nacional derruba o decreto do Lula, dizendo que era só para arrecadar. Perfeito. Como que tudo começa, então, a ir para o judiciário? O Lula, por meio da AGU, leva para o judiciário o seguinte, tá? Judiciário. Esse decreto legislativo, que é um decreto legislativo do Congresso, é inconstitucional. Porque o Poder Executivo é que tem a competência de aumentar ou não alíquotas. Eu que trato desse tema. E ele leva para o STF uma ação declaratória de constitucionalidade. E a AGU pede para o STF: declare a constitucionalidade do meu decreto Poder Executivo. Esse é um ponto. O Congresso Nacional, por sua vez, vem com uma ação direta de inconstitucionalidade também para o STF. Falando, STF, declare o decreto do Lula inconstitucional. Como que o Congresso faz isso? Por meio do PL. O partido PL faz uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI. Então o PL leva para o STF a discussão, para o STF derrubar, manter a derrubada ou declarar a derrubada de inconstitucionalidade do decreto do Lula. Perfeito? No meio do caminho aqui, como um avião... Como um avião que pousa... A pica voadora. Vem o PSOL e joga contra o Congresso. O PSOL fala: embora sejamos representantes do povo, nós somos contra a vontade popular. O Congresso, é isso mesmo, o PSOL sai em defesa do Lula. O Congresso não pode derrubar o decreto do Lula. Aí então, diferente da ação da AGU e do PL, que foram para discutir decreto do Lula, o PSOL vem para discutir o decreto legislativo. O PSOL entra com uma ação contra o Poder Legislativo no STF e fala: Poder Legislativo, declare o decreto, Poder Judiciário, perdão, STF, declare inconstitucional o decreto do Congresso. STF, declare inconstitucional a ação do povo. Declare inconstitucional o decreto legislativo. E tudo isso vai para o STF. Cai no colo do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes olha tudo isso e fala assim: opa, me parece que cada um tem sua razão de ser. Se a AGU estiver certa, que esse aumento da alíquota do IOF por meio do decreto do Poder Executivo for extrafiscal, ou seja, não tiver finalidade arrecadatória, o Lula poderia fazer. Se o Congresso Nacional tiver razão, tiver certo, que o Lula está utilizando esse decreto para arrecadar mais, ou seja, não tem uma finalidade social, mas tem uma finalidade arrecadatória, o Congresso também está certo. Se o PSOL tiver certo que, olha o argumento do PSOL, que o Congresso está fazendo política por meio de decreto legislativo, olha como o PSOL, o pior de tudo, no meio do caminho aqui, o pior de todos é o PSOL, tá? O pior de todos é o PSOL. O argumento do PSOL é o mais vazio, não tem argumentação jurídica, né? Aí o Alexandre de Moraes chega então e fala assim: pera lá, há um conflito entre poderes e os poderes, Alan, pega essa, e os poderes querem que o STF resolva. Olha só que coisa. Os poderes reconhecem por meio de suas ações que quem governa o Brasil é o STF.
O Legislativo, por meio do PL, pede pro STF governar. E o Executivo, por meio da AGU, pede pro STF governar. O STF, então, vem e não decide. Foi isso que o Alexandre de Moraes fez, só pra vocês entenderem. O Alexandre de Moraes não decidiu. Ele suspendeu tudo. Ele falou, discussão suspensa. Vamos para o intervalo. Foi isso que o STF falou. Vamos pro intervalo. E nesse intervalo a gente senta e vamos ter uma audiência de conciliação. Questão é a inovação do Poder Judiciário também. O Poder Judiciário também vem e inova porque não tem previsão legal dessa audiência de conciliação. Então vem um ativismo judicial. Olha só o erro dos poderes. Todo poder tem sua parcela de culpa aqui. O Brasil vive uma situação péssima. Péssima. O Poder Judiciário vem e termina com um problema, criando outro. Ativismo judicial. Cria lei. O Poder Judiciário vem e fala: audiência de conciliação entre os poderes. Será a primeira na história do Brasil. Poderes em audiência de conciliação no dia 15 de julho. É isso que vai acontecer. Lacombe, o resumo é exatamente esse. Foi isso que aconteceu. É uma loucura completa. Então, eu diria que 80% do meu... Gente, eu quero entender, tá bem, como vai ser essa audiência de conciliação. Como vai ser a audiência de conciliação? Vai sentar Lula de um lado, Congresso Nacional do outro? Porque o Congresso são 513. Como é que o Hugo Mota vai decidir algo sem ouvir o restante do parlamento? Que loucura é essa, gente? Que loucura é essa? E a oposição, ela tem criticado, obviamente, não é? O STF age como poder moderador sobre decidir sobre o IOF. Para os parlamentares, a decisão de Alexandre de Moraes beneficia o governo Lula e coloca o poder judiciário acima dos demais. Tá aí na tela a reportagem para você. E sobre esse assunto eu vou trazer aqui a deputada Bia Kicis, para você que sintoniza aqui o Aborda Notícias, onde você estiver com a gente, beleza? Vamos ouvir então a deputada Bia Kicis aqui sobre esse assunto. Pix está na tela, se possível for, ajude e colabore com o nosso programa, fortalecendo aqui os nossos ideais aqui. O ministro Alexandre de Moraes oficialmente agora se declarou o dono da bola do jogo, o dono do Brasil. Sim, ele suspendeu o decreto do Lula que aumentou o IOF, só que esse decreto já tinha sido sustado pelo Congresso Nacional. Então ele sustou a decisão do Congresso que suspendera o decreto do Lula. E ainda chamou todo mundo, todos os poderes, para sentarem no Supremo e conversar a audiência pública no dia 15 de julho às 15 horas, para o Lula explicar por que ele aumentou o IOF e para o Congresso explicar por que o Congresso sustou o decreto que aumentava o IOF. Olha, isso não tem precedente, isso não tem previsão constitucional. O Supremo não é o mediador dos poderes. E ainda diz, sabe o que, o Alexandre de Moraes? Que esses conflitos que estão acontecendo entre o Executivo e o Congresso, eles ofendem, violam o artigo 2º da Constituição, que diz que os poderes têm que ser independentes e harmônicos. Ele diz que tem que ser independente, mas mais que tudo tem uma obrigação de ser harmônico. Olha, primeiro que não há mais independência entre os poderes. Só existe um poder mandando no Brasil. A verdade é essa. Os outros dois poderes estão sendo subjugados. O Congresso já estava sendo usurpado, subjugado. Agora o Executivo também. Vamos lembrar que o Lula disse que sem o Supremo ele não consegue mais governar. Então, na verdade, eles jogam em dobradinha, não é? E quem está de joelhos agora é o Congresso. Mas o Congresso tem feito a sua parte. O Congresso está começando a responder a esses abusos. Vamos ver o que vai acontecer agora. Mas isso é muito, muito grave. Olha, não dá para acreditar que isso esteja acontecendo no Brasil. A escalada de abuso de autoridade, ela está cada vez, né, se elevando mais e mais, pelo visto, sem limites. E o Alexandre oficializou que ele agora é sim
o dono do Brasil. É ele que resolve. E ainda vai botar Executivo e Congresso no cantinho para pensar, quem sabe ficar de castigo e conseguirem chegar a uma situação de harmonia. Harmonia impossível se os poderes não têm asseguradas as suas competências e atribuições constitucionais. Muito bem, tá então a deputada Bia Kicis botando para quebrar aqui no Abordo Notícias, direto de Brasília para você. Pois é, minha gente. Então o que acontece? Agora é esperar quais serão as reações aí do Hugo Mota quando chegar lá do Gilmar Palusa nesse final de semana, o tal jantar com a oposição na segunda-feira. Se a cabeça do Hugo Moita se mudou alguma coisa, tá? E aí, meus amores de todo o Brasil, é que o bicho pega, tá? Eu vou falar um negócio pra você, eu não confio em Hugo Mota, tá bem? Não confio em Hugo Mota, pode até ser que a gente consiga uma vitória aí, tá bem? Mas eu não sei não, viu? Eu não sei não, hein? Eu não sei não. Tá? Não confio muito em Hugo Mota, não. Você confia em Hugo Mota? Vamos esperar para ver. Eu espero que o Congresso Nacional avance. Até porque há uma outra questão que a gente precisa colocar na mesa é que muitos desses parlamentares, eles querem, tá bem, se afastar do Lula agora. União Brasil tá saindo fora, o PSD tá saindo fora, o PP foi contra o governo, PP tem partido, tem ministério, PSD tem ministério, e o União Brasil tem ministério. Esses três partidos do Centrão entraram com uma ação no STF contra essa questão aí do IOF. Enquanto o PSOL e a AGU entrou para derrubar a derrubada do IOF, esses partidos entraram para manter a derrubada do IOF. Ainda tem isso ainda para o Alexandre de Moraes julgar, ok? Então, minha gente, o que acontece? Obviamente, depois que ele tomar a decisão, né, aí dessa conciliação, ele vai olhar para a pauta desses três partidos e vai dizer, não, já foi resolvido. Vai ser essa a resposta. Mas o que fica é o significado da ação. É o significado. Então isso quer dizer o quê? Esses três partidos que são, né, estão entre os maiores partidos do Centrão, estão pulando fora desse desgoverno. Estão pulando fora. Esta é a grande verdade. Estão pulando fora. Pessoal, você sabe que saco vazio não para de pé. No final do nosso programa eu vou pedir para você, mesmo se você não for colaborar, você escreva aí, Pix Gordinho. E o número do seu like, um comentário, escreva Pix Gordinho. Bora lá, gente, Pix Gordinho. Qualquer valor que você mandar aqui ajuda demais o nosso canal. Mas caso, mesmo que você não for colaborar, é o meu código secreto, porque só quem chegou até esse momento do vídeo vai ouvir eu falando isso. Pix para o Gordinho. Aí eu sei que você está aqui. Caso você queira comentar também o nome da sua cidade, escreva Pix para o Gordinho e o nome da sua cidade, o número do seu like, enfim, fique à vontade. Beleza? 11 95275 3898 para você ajudar o Abordo Notícias, para você colaborar aqui com o meu programa. 11 95275 3898. 11 95275 3898. Você ajuda demais aqui o nosso canal. Na tela para você. 11 95275 3898. Manda o pixinho do Gordinho aí, pessoal. Ajuda, dá essa moral. É a hora do chorinho do Gordinho, é a hora do chororô. Que tal ajudar o Gordinho, hã? Que tal ajudar o Gordinho agora? Manda aí o Pix para colaborar com o nosso programa. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui do nosso canal.